Bom, pessoal do primeiro ano, de volta aqui agora com o módulo 6, na página 44 da apostila, trazer de volta o conceito de função para a gente poder definitivamente conseguir dizer se uma relação binária é função ou não. Como eu havia dito no módulo anterior, é muito importante você saber fazer a distribuição em forma de diagrama de flechas, para você poder ter a noção do que você está, de quais pontos que você está analisando, né? Dados os conjuntos A e B, você vai, a partir da lei de formação, substituir x para achar o y e fazer essas ligações. Só que a dica é o seguinte, gente. Eu queria que vocês olhassem muito mais para quando não é função do que para quando é. É mais fácil você analisar se não tentar achar essas características que vão te dizer que a relação binária não é uma função, do que realmente ficar procurando característica que indica que ela seja. Então, assim, não podem acontecer duas coisas. Essa daqui, aliás, a gente já tinha visto no módulo anterior. Repara que as setinhas saem do conjunto A, mas tem um elemento do conjunto A que não tem relação no B. Isso aqui não pode acontecer. Toda vez que isso não acontece, a relação binária não é uma função. Agora, também tem outra coisa que não pode acontecer. Olha só isso aqui, ó. Esse ponto está ligado em outros dois lá no conjunto B. Ou seja, no conjunto A tem um elemento que possui mais de um correspondente no conjunto B. Isso não pode acontecer. Aliás, ó, dois diferentes ligados a um só, aliás, aqui tem três diferentes ligados a um só. Isso pode, não tem problema. Um só ligado a mais de um que não pode. Certo? Então, assim, duas coisas que não podem acontecer. Um elemento do A não pode ficar sem relação e um elemento do A não pode ter mais de uma relação, ok? Nesses dois casos, a relação binária não se trata de uma função. Bom, no caso dos gráficos, também você pode fazer a seguinte situação. Se você não tiver a relação representada por diagrama de flechas e não tiver essa possibilidade, olha só a dica, você vai pegar o desenho do gráfico e fazer várias linhas verticais, está vendo aí no pontilhado? Se dentro do intervalo mostrado essas linhas verticais tocarem o gráfico só em um ponto de cada vez para cada linha, você vai ver que esse gráfico representa uma função. Então a dica é essa. Na verdade, a função para nós aqui é o que está de verde, essa curva verde. Você vai imaginar várias linhas verticais. O que não pode acontecer é uma dessas linhas verticais tocarem o desenho, uma delas, pelo menos, tocar o desenho em dois lugares. Porque aí se tiver no gráfico, aí o gráfico dessa relação já é essa curva aqui, dá só uma olhada, essa curva verde. Se tiver nesse gráfico a possibilidade de uma dessas retas verticais, pelo menos uma, tocar em dois lugares, ó, aí já não é uma função. Então, o gráfico anterior era função porque você, independente de quantas linhas verticais você fazia, não tocava o gráfico em mais de um lugar, cada linha. Agora, uma única linha tocando o gráfico em dois lugares, não se trata de uma função. O que está acontecendo também nesse outro gráfico aí. Se você imaginar linhas verticais, dá só uma olhada, vai chegar uma hora que uma das linhas vai tocar o gráfico em mais de um ponto. Isso garante que essa relação mostrada nesse gráfico não é uma função. Seguindo aqui lá para a página 45, pessoal, você vai ver aí que já são alguns exercícios. Logo de cara você encontra já dois diagramas de flechas já postados, já prontos, para você poder definir se é ou não função e, em caso de não ser função, você justificar por quê. Olha só, aqui um problema, ó. Esse elemento do conjunto de onde as setinhas estão saindo não tem correspondência lá no outro. Então, não é função porque o 3 que está no A não se relaciona com o conjunto B. Lembra que não pode ficar elemento sem setinha. Agora, na outra parte, ó, você vai ver aqui, por exemplo, o 3 também, ó, ele também vai dar problema para essa relação não poder ser chamada de função. Por quê? Porque esse 3, embora ele tenha correspondência no conjunto B, ele tem 2. Isso não pode acontecer. Então, vamos lá. Essa primeira relação não é função, por quê? Porque esse elemento não se relaciona no conjunto B.
Não pode ficar faltando. Essa outra relação aqui, por que que não é? Porque tem um elemento que tem mais de uma relação no conjunto B, beleza? Seguindo para esse mesmo exercício, agora na outra página, página 46, vai perceber, olha só, que embora eu tenha dois aqui ligados no mesmo, isso não tem problema. O que não pode acontecer, lembra, é elemento desse lado sem correspondência e um desse aqui ligado a mais de um do outro lado. Então, isso aqui é a função e o exercício pediu para definir domínio contra domínio e imagem. Dá só uma olhada. Domínio sempre vai ser de onde saem as setas. Contra domínio sempre vai ser onde a seta está chegando. E imagem são os pontos que realmente receberam seta. Está aqui do lado a resposta. Nessa de baixo, basicamente a mesma coisa. Com atenção para esse elemento aqui, que aqui está sobrando, mas não confundam, gente. Aqui pode sobrar, não pode sobrar no conjunto A. Ok? Então eu tenho, isso aqui é uma função, porque cada um tem a sua imagem. Esses dois elementos aqui têm o mesmo correspondente, mas isso não é problema. De onde as setas saem é o domínio, onde as setas chegam, conjunto B é o contradomínio. Agora, os elementos que recebem seta, 6, 7 e 8, são o conjunto imagem. Bom, pessoal, nessa mesma página aí tem o exercício número 3, que pede para você olhar no gráfico, ou nos gráficos, e identificar aqueles que são funções. Na verdade, é igual eu falei, né? É melhor você se preocupar com aqueles que não são função do que com aqueles que são. Então, no gráfico, vamos lembrar, é aquele lance das linhas verticais. Esse aqui, por exemplo, está muito fácil de você perceber que se você fizer uma linha vertical, já vai tocar em 2 pontos. Nesse caso, esse aqui não é função. O gráfico da letra A não é função. Se você fizer isso no gráfico da letra B, você não vai conseguir tocar em 2 pontos. Se você fizer na letra C, você não vai conseguir tocar em 2 pontos. Já na letra D, opa, tocou em 2 pontos. Letra D não é função. Na letra E, você vai pensar nessas linhas verticais. Na letra F também, você não vai conseguir tocar em 2 pontos em nenhuma delas. Então, o D e o A não são funções. O restante, os gráficos B, C, E e F são funções. Beleza? Agora, para encerrar, o número 4 traz um desafio com relação a valor numérico, né? Você vai ter que formar uma função G e colocar 1 no lugar do x. Mas para a função G, olha só o que você vai ter que fazer. Ó. A função G é f de x mais 8 sobre f de x menos 4. Mas o que é o f de x? Olha o que é o f de x. Então, o que você vai ter que fazer? Pegar o 3x mais 5, jogar aqui, pegar o 3x mais 5 e jogar aqui. Olha na resolução, olha lá. Ó. No lugar do f de x, primeiro eu calculei levando em consideração que o g vale 1, que o x vale 1, e aí depois de resolver o x valendo 1, eu joguei os valores. Mas assim, vamos devagar, quer ver? Coloca x no lugar do 1 aqui, que você vai ver que isso aqui vai dar 8. Então quer dizer que aqui vai ficar 8 e aqui também vai ficar 8, olha só. Aí 8 mais 8 em cima, 8 menos 4 embaixo, a resposta é a letra C. Beleza? Assim encerra esse módulo. Valeu? Até mais!